Vamos agora aprender a fazer alguns gráficos no Excel. Então abra lá o arquivo miscelânea, onde nós temos aqui já uma tabelinha dos meses e do faturamento. E nós vamos fazer a partir disso, então, alguns tipos de gráficos. Então vou selecionar a minha tabelinha, inserir, e olha só, o Excel apresenta uma variedade bem grande de gráficos. Eu vou fazer primeiramente um gráfico de colunas. Olha só a carinha que ele ficou. Eu posso arrastar ele. Vou selecionar os mesmos dados, inserir. Vou colocar agora um gráfico de dispersão. Olha só a carinha que ele ficou. Posso ainda selecionar esses dados aqui. Vou dar um inserir, pizza. Olha só um gráfico de pizza. Posso clicar novamente, selecionar os dados, inserir e colocar um gráfico de barras na horizontal, é uma outra opção. Então assim, existe uma grande variedade de gráficos do Excel que você poderia utilizar. Além disso, você pode já fazer algumas formatações, por exemplo, de cores, alterações que você gostaria de fazer no seu gráfico a partir dos modelinhos que já são apresentados pelo Excel. Então fica bem fácil dar uma cara personalizada para o seu gráfico. Olha só. Basta clicar no gráfico e escolher um dos modelos já pré-definidos pelo Excel. Aqui no layout também você pode mexer no título dos eixos, rótulos e por aí afora. Então o gráfico ele pode ser formatado de acordo com o seu desejo. Claro que, dependendo do tipo de gráfico, ele representa melhor ou de uma forma não tão boa assim aqueles dados que você tem. Eu diria que para esses dados de faturamento e sequenciais, um bom gráfico é o gráfico de colunas, sequencial, ou o gráfico de dispersão. Já o gráfico aqui de barras e o gráfico de pizza não ficaram tão bons assim. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse gráfico de faturamento, clicar com o botão direito do mouse e fazer o seguinte, vamos mover esse gráfico para uma nova planilha. Vamos dar um OK. E olha só, aqui nós temos o gráfico na tela toda, então nós podemos trabalhar um pouco melhor a formatação desse gráfico. Vamos começar pela legenda. Então clico na legenda, botão direito do mouse, formatar a legenda. Vou colocar ela inferior, lá embaixo do gráfico. Ok? Posso mexer também nessas linhas aqui. Vamos aqui em formatar a área do gráfico. Apesar que aqui eu ainda estou nas bordas, etc. Eu tenho que clicar aqui na linha. Olha só, agora elas estão selecionadas, está vendo? Então, botão direito do mouse, formatar linhas de grade. Vamos deixar uma linha sólida. O estilo da linha, eu posso deixar um pontilhado, por exemplo. Posso mudar a cor dessa nossa linha, vou deixar ela em preto. Também aqui eu posso deixar a linha mais grossa, por exemplo, para dar uma ênfase maior a ela. Aí dá um OK, olha só. Eu posso mexer também no tamanho da fonte, basta eu clicar na coluna, por exemplo, olha só. Eu posso aumentar o tamanho da fonte, vou clicar aqui no eixo X, eu aumento também a fonte. Posso aumentar a fonte da minha legenda. Clicando aqui no cabeçalho, também posso aumentar a fonte do cabeçalho. Mas além disso tudo, eu posso fazer aqui aparecer uma série de informações. Por exemplo, os rótulos de dados. Vou clicar com o botão direito do mouse, adicionar rótulos de dados. Olha só o que apareceu. Apareceu o valor de cada uma das coluninhas. Talvez a formatação não tenha ficado lá muito boa, olha só, porque alguns deles ficaram bem em cima das linhas de grade. Mas isso aqui é bem fácil de alterar, olha só. Vou clicar com o botão direito do mouse e formatar rótulos de dados. Então aqui eu posso colocar ele, por exemplo, na base interna, clicar em alinhamento e deixar ele, por exemplo, girando em 270 graus. E olha só o que vai acontecer. Os dados ficaram agora bem mais visíveis. Eles podem ficar na base interna, ou eu posso clicar com o botão direito novamente, escolher formatar rótulos, e não deixar na base interna. Eu posso colocar, por exemplo, no centro. Eu posso colocar na extremidade interna.
Olha só a extremidade interna, ficou bem pertinho do topo. Com isso eu deixo a visualização muito melhorada do meu gráfico. Então agora que você já aprendeu a usar essas formatações, você pode fazer uma série de testes com seus outros gráficos que foram gerados anteriormente. O método é sempre o mesmo. Você pode também usar aqui o menu formatar, o menu layout, para trabalhar no título, na legenda, tudo aquilo que eu falei antes. E pode usar aqueles designs já previamente definidos pelo Excel. Olha só. Esse aqui é o design padrão do Excel. Se eu voltar, é o design que eu estabeleci para o meu gráfico. Então nem sempre o Excel ele te dá um design totalmente agradável, principalmente em relação ao tamanho da fonte, em relação a algumas formatações que poderiam deixar o seu gráfico mais visível para uma apresentação, por exemplo, em PowerPoint. Então agora fica com você fazer alguns testes nesses gráficos que nós acabamos de aprender.